Olá, pessoal. Vamos chegando. Quero agradecer a presença de todos. Vai ficar com um pouquinho de delay esse vídeo, mas é importante. Eu fiz uma gravação ontem no Instagram falando sobre a expansão da consciência, trazendo as leis universais. Hoje falando um pouquinho sobre a lei do silêncio. Então, eu sei que vocês estão vendo um pouquinho a imagem diferente do som, mas eu resolvi fazer a gravação do áudio que ficou faltando aqui no YouTube, tá? Ficou uma gravação muito incrível, por isso que eu estou fazendo essa força-tarefa. Essa página é para trazer expansão da consciência, então se apeguem nas palavras, nas informações, no conhecimento que está sendo passado aqui, tá bom? Porque assim é que você vai conseguir expandir sua consciência. Saia dessa questão da estética, do que está externo. Se você quiser, só fique no áudio, ouvindo e acompanhando as informações aqui, para que você possa trazer mais clareza, usar esses conhecimentos na sua vida. E dia 7 e 8 de maio, sábado e domingo, nós vamos ter as nossas aulas online aqui pelo YouTube, às 9 horas da manhã, tá bom? Então, conto com vocês, divulguem para mais pessoas, nós vamos falar bastante sobre a expansão da consciência e vamos trazer mais atenção a como usar isso na prática. Então, bora lá! Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa comunicação expandindo a consciência. Vai chegando aí. Hoje falando sobre a lei do silêncio, uma das leis universais. Eu quero trazer um pouco de clareza para vocês em relação a como essa lei funciona na nossa vida e como a gente usa ela ao nosso favor. Eu tô junto no YouTube, então vou olhar um pouquinho para cada lado. E eu quero começar com uma frase de Gandhi. Se você quiser acabar com o mal, não fale dele. Só essa frase já seria o suficiente para a gente expressar a importância da lei do silêncio, que é uma lei universal e que nos traz muito conhecimento, uma inteligência incrível de como nós devemos agir diante das situações e das circunstâncias na nossa vida. Eu digo que é o seguinte, uma das leis mais desafiadoras que a gente tem para colocar em prática, porque nós temos essa característica de querer comentar da vida das pessoas, seja para falar julgando, seja às vezes para ajudar a pessoa, ou até mesmo simplesmente na brincadeira, certos tipos de comentários. Então, se você for estudar um pouquinho a fundo a lei do silêncio, ela pede que você silencie as palavras, pare de verbalizar tanto e dê mais atenção a pensamentos positivos e a observação de como as situações, de como as pessoas se comportam, porque no momento que você silencia, fica mais fácil para você observar o externo, observar aquilo que você está sentindo de fato em relação ao que está sendo apresentado para você. E quando você está ali falando, querendo sempre colocar o seu ponto de vista e atropelando de repente as ideias, né? Alguém está falando com você e você já está pensando na resposta que quer dar para a pessoa, ou seja, você não está nem percebendo o que aquela pessoa de fato está querendo passar como mensagem para você. Então a lei do silêncio, ela traz esse olhar mais profundo de como nós podemos mais observar, parar de falar tanto, prestar atenção no que se passa na nossa mente. Mesmo porque, como eu disse para vocês, as leis universais, elas são sincronizadas. Então, no momento que você está ali verbalizando, sem parar para pensar no que está saindo da sua boca, você vai fazer o quê? Trabalhar a lei do retorno. Tudo que você está falando e jogando ao vento,
de uma certa forma vai voltar para você. Por isso que essa lei de fato é importante para que você comece a observar como eu devo agir então aqui diante das situações. Primeira coisa que essa lei fala para nós é para que a gente deixe de criticar e julgar a vida das pessoas. Não podemos ficar em grupinhos falando mal das pessoas, proliferando aquele tipo de comentário que pode ser negativo e difamar até a pessoa. Ai, você viu que o namorado da outra fez? Ai, você viu que a outra pessoa estava falando da outra? E sabe esse tipo de comentário? A lei do retorno, as leis universais funcionam para todos, certo? Então, no momento que você começa a querer difamar a vida do outro, a querer julgar a vida do outro, você está trabalhando essa lei do retorno para você. Então entenda, não precisa você falar mal daquelas pessoas ou julgar ou criticar aquelas vidas, porque a lei do retorno, as leis universais também funcionam para essas pessoas. E tudo aquilo que elas estão fazendo na vida delas vai retornar para elas. O nosso papel aqui é ter compaixão em determinadas situações onde você vê que as pessoas estão se alterando, que estão realmente num estado de crítica muito grande. Ter compaixão, porque aquele é o momento delas, mas não entrar nessa frequência, para que a gente não gere no nosso campo vibracional, na nossa assinatura, mais karma, mais antimatéria em relação a isso. Então, silenciar a mente e silenciar os seus comentários negativos é tão importante, certo? De que maneira que a gente começa a perceber o quanto isso afeta a nossa vida? Quando a gente começa a notar certas pessoas criticando a nossa maneira de agir, criticando e julgando o jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente se veste, ou falando alguma coisa que você contou em desabafo com alguém, essa coisa começa a tomar um rumo diferente. Então você fala, nossa, eu confiei na pessoa e ela saiu falando para todo mundo. De quantas formas eu criei isto? A partir do momento que eu abri a minha boca para falar de coisas minhas particulares, eu já abri um espaço para que isso virasse uma possibilidade de acontecer ou não, certo? Então, a lei do silêncio, como segunda coisa importante, traz pra gente que é o seguinte: guarde os seus planos para si mesmo, e não por medo de o outro vai ter inveja, que vão jogar olho gordo na coisa. Não é nada disso, gente. Quando a gente está com energia boa, quando a gente tem uma cabeça boa, confia no nosso talento, nas nossas capacidades, que a gente está fazendo o melhor aqui, não há inveja nem olho gordo que te derrube, que te faça cair. Isso não existe. A inveja, o olho gordo, qualquer coisa negativa só vai pegar em você se você abrir a sua vibração e sintonizar aquilo. Então, não é sobre isso. A lei do silêncio, quando ela te diz guarde os seus planos para você, é para que você fortaleça isso dentro de você e não abra espaço para determinadas opiniões que pelo olhar dessa pessoa que de repente vai trazer essa opinião, e as experiências dela, a crença limitante dela pode te balançar. E você pode mudar os seus planos por conta de um olhar que não é o seu, certo? Porque cada um tem a sua crença. Vou dar um exemplo prático. De repente eu conto, estou com vontade de comprar um apartamento. E aí eu conto para uma melhor amiga, ou para uma mãe, ou para uma irmã. E ela fala, olha, se fosse você, não faz isso agora, não acho um bom momento, olha a crise do país e tal. O que aconteceu? As crenças dessa pessoa interferiram na sua vontade, de repente numa intuição que você sentiu, na sua centelha, e você começa a comprar essas verdades. Então, esse tipo de coisa pode atrapalhar o seu desenvolvimento e se transformar como um sabotador na sua vida, e não como algo que você realmente precise daquela opinião. Então, se você tem um plano interessante para a sua vida e você confia nas suas habilidades, está se preparando adequadamente para isso, não
compartilhe, não divulgue isso para pessoas se isso depende só de você. Você só vai compartilhar e falar sobre isso se a pessoa fizer parte do seu plano, se depende dela alguma coisa acontecer, aí sim você compartilha. Olha, eu vou fazer uma sociedade, então sim, preciso compartilhar as minhas ideias com essa pessoa. Agora eu tô com um plano, com um projeto. Por mais que eu tenha amigos, mãe, parente, sabe comentar esse tipo de coisa agora? Será que a opinião dessas pessoas vai interferir a minha ação, a minha atividade aqui? É melhor esperar um pouquinho para que as coisas já estejam mais ajeitadas para depois eu manifestar? Então a lei do silêncio pede atenção ao compartilhar os seus planos, certo? Tenha atenção nisso. E mais atenção ainda que um terceiro ponto muito importante, ao compartilhar os seus problemas, doenças, frustrações. A lei do silêncio também pede para que a gente não compartilhe de forma nenhuma nossos problemas, nossas dores e as frustrações e as dúvidas. Por que não, Jéssica? Porque quando você fala, olha, eu fui no médico, vamos dar um exemplo, tá? Eu fui no médico e descobri que eu tô com câncer. Ok, por que eu não devo falar isso para as pessoas? Porque a crença, o olhar da pessoa para você, ela vai manifestar algo te olhando como vítima. E no momento que você está falando isso, você já está trazendo de repente um sentimento de vítima inconsciente, tá? Não estou dizendo que sempre acontece. Mas o que acontece? Você manifesta isso para mais pessoas observarem a doença. E quanto mais foco a gente dá numa determinada coisa, mais aquilo cresce. Eu quero que essa doença cresça na minha vida? Então vamos voltar. Eu quero que um problema, eu tô com contas a pagar, muitos atrás de contas. Eu vou ficar propagando isso para que isso se manifeste, fique registrado no consciente coletivo. Quanto mais pessoas ficam sabendo disso, coitada dela, ela tá cheia de conta, nossa, a vida dela não vai pra frente, ela tá toda enrolada. Quanto mais pessoas estão falando disso, porque você achou que estava desabafando, mais está sendo manifestado disso na sua vida. Por quê? Porque a energia, onde a gente deposita, onde a gente foca, é onde a gente faz crescer. E isso, gente, é campo vibracional. É hora de a gente entender que essas coisas, elas regem a nossa existência. O planeta, o universo, a nossa vida, a nossa existência funciona dessa maneira. Não é uma lenda, não é um misticismo, não é um achismo. Isso é comprovado cientificamente. A mecânica quântica ensina desta forma. E isso são cientistas renomados. Acontece que por uma série de motivos e interesses além da nossa alçada, isso não é tão divulgado. Mas eu estou aqui junto com tantos outros fazendo esse trabalho porque é hora de sim, todos nós despertarmos para essa verdade, tá? Então a lei do silêncio, como terceiro ponto principal, pede para que você não compartilhe, não divulgue os seus problemas, as suas dificuldades e os seus desafios aos quatro ventos, tá? Você precisa compartilhar com alguém? Escolha uma pessoa de confiança e uma pessoa que tenha possíveis soluções. Poxa, se eu conversar com aquela pessoa, talvez dali eu consiga algo bacana para mim. E não com aquela pessoa que quando você começar a falar, vai ter mais coisas ainda para falar e vocês vão virar aquela bola de energia gigante de coisas que vocês não querem manifestar na sua vida. Então é assim que essa lei age, pedindo atenção ao que a gente comunica, de que forma a gente comunica e para quantas pessoas a gente comunica. Pare e perceba sempre se você está utilizando a sua comunicação de forma gentil, de forma amorosa. Pare de criticar a roupa do outro, o corpo do outro, o jeito do outro. Todo esse tipo de comunicação vai retornar para você de alguma maneira.
Então não faça com as pessoas aquilo que você não quer receber. A lei do silêncio ela é muito clara nisso. Se você não tem nada de bom para falar de alguém, silencie. E não faça aqueles caras e bocas, porque nem sempre a gente fala com as palavras. Mas às vezes uma fisionomia, uma cara que você solta ali, você já falou tudo. Aí o que você acha daquela pessoa? Melhor não falar nada. Pronto. Você já deixou no ar que deve ser horrível, né? Então, por que isso, gente? Para que você não crie essa antimatéria no seu campo. Fala, eu não sei nenhuma qualidade sobre ela, então não tenho nada a dizer. Você não precisa mentir, ela é maravilhosa. Você não acha ela maravilhosa? Até conhece alguns defeitos, já foi de repente ofendido e afetado por tal pessoa, mas isso não te dá o direito de difamar, de propagar isso e mandar para o universo. Porque você tem o livre-arbítrio de fazer isso. Só que você entenda que você vai receber isso de volta de N maneiras. E aí, a gente tem aí as leis que eu tô citando com vocês, que você pode receber elas de várias formas. Então, alguém tá perguntando de alguém que você não vai com a cara, que fez mal pra você, de alguma forma, você não tem nada de bom pra falar daquela pessoa? Olha, eu não conheço as qualidades dessa pessoa, então eu não tenho nada pra falar. E encerra o assunto. Não precisa mentir. Tá numa rodinha, tá vendo que tá rolando aquele papo, um monte de gente falando mal, se retire com delicadeza e saia da conversa. Por que, Jéssica? Porque você está se preservando a sua vibração, a sua energia, o bom senso de não compartilhar nada que ao seu ver seja negativo e fazer com que isso reverbere. Porque ninguém, gente, ninguém é feito só de sombras, só de coisas ruins. Você pode ter tido uma experiência ruim ali em determinada ocasião ou num determinado lugar. Mas não são todos que passam por ali e têm a mesma experiência que você. Então, se você não tem nada de bom para falar, não tem um olhar positivo, porque você não teve essa experiência, silencie. Essa é a lei do silêncio. Vamos ver aqui, gente. Boa noite para quem está chegando. Dilma, Samara, Jó. Beijo para vocês todos que estão passando por aqui. Deixa eu ver o que a Dilma está falando. Isso sem falar na leitura energética que fazemos até mesmo quando o outro só pensa. Exatamente, Dilma. Eu estava falando disso agora mesmo. Quando alguém pergunta de uma pessoa que a gente não gosta, aí o que você acha dessa pessoa? Você não fala nada, mas faz aquela cara. Mas melhor não falar nada. Você já emanou através do pensamento, já deixou no ar aquilo, já virou uma assinatura energética. Porque perceba uma coisa, tudo que a gente fala aqui sobre leis universais, sobre como a gente manifesta e atrai as situações para a nossa realidade, está ligado diretamente com os nossos sentimentos. Então, assim, quando você pensa alguma coisa e não fala, aquilo gerou um sentimento em você? Tipo, você não falou nada da pessoa, mas você pensou horrores aqui. Nossa, aquela pessoa me ferrou, que raiva, já veio aquelas lembranças, aqueles sentimentos. Pronto, bastou você sentir novamente aquilo, você já está assinando vibracionalmente para receber mais disso. É assim que o nosso campo vibracional funciona. E é isso que eu vou explicar para vocês nos dias 7 e 8 de maio pelo YouTube. 9 horas da manhã eu vou estar ao vivo explicando mais profundamente. Primeiro dia, que é o dia 7, eu vou falar bastante sobre a mecânica quântica, o olhar da mecânica quântica, de como o universo funciona. E para que você quer saber disso? Porque se você não entende como o seu mundo funciona, fica bem ruim você conseguir fazer coisas magníficas aqui, porque você tá fazendo de qualquer jeito. Do jeito que eu acho, eu faço. Quando você sabe como as coisas funcionam, fica mais fácil, você tem movimentos precisos. Então você para de ficar perdendo tempo andando em círculo, muitas vezes por não saber que você que está gerando tanta coisa ali na sua vida e não sabe como o universo está te respondendo.
Então, no primeiro dia eu vou explicar bastante sobre como a gente comunica com o universo, qual é a linguagem primeira do universo. E é importante, isso é como se fosse o nosso manual, gente, manual de existência, tá? E no segundo dia eu vou falar sobre toda a nossa assinatura pessoal, como a gente trabalha essa assinatura e essa frequência, para que a gente comece a ter mais atenção de que maneira eu tô criando. Tô criando merda? Tudo bem, eu vou então fazer diferente para criar coisas que eu quero viver. Existe essa possibilidade. A gente não tá aqui ao acaso, ao léu, ao o que tem para hoje, não é assim que funciona. Isso são crenças e a gente pode destruir, descriar isso aí rapidinho, tá? Então, trabalhem esta lei do silêncio na vida de vocês. Eu sei que é uma lei desafiadora. No momento que você começa a se policiar, é um desafio, porque a gente tende a falar mais do que escutar. Mas uma vez que você começa a se treinar, a policiar as suas palavras, a policiar a sua mente, você também ativa uma frequência de alegria e paz. E isso, gente, não tem preço que pague. Quando você consegue se retirar de determinadas situações sem se alterar emocionalmente. Isso é inteligência emocional. Para a gente criar na nossa vida coisas fantásticas, para a gente manifestar o que a gente realmente deseja, é importante a gente trabalhar essa habilidade que é a inteligência emocional. É saber se comportar, saber comunicar sem alterar e saber silenciar, porque tem algum momento que, dependendo da situação que você está, não adianta você querer falar naquele momento. Nada do que você falar vai mudar. Dependendo, vai piorar. Dependendo dos ânimos. Então, você precisa ter essa presença. Sair do orgulho de que eu preciso deixar minha opinião registrada. Você pode ter a sua opinião, mas nem sempre ela precisa estar registrada e carimbada. Tenha atenção. Se preserve. Você não está preservando o outro quando você silencia. Você está se preservando, preservando a sua saúde emocional. E quando você cuida da sua saúde emocional, você está cuidando da sua saúde física. Porque todas as doenças, sem exceção nenhuma, são geradas primeiro no nosso corpo emocional. E aí, conforme a gente vai cultivando, alimentando, não perdoa, não deixa ir, e tudo aquilo fica registrado como nódulos, em um dado momento aquilo vira uma doença física, para que você dê atenção para esta área da sua vida. Muitas pessoas não têm esse olhar ainda, mas é importante, eu trago isso para vocês porque é assim que o nosso corpo funciona, tá? Deixa eu ver o que a Dilma tá falando. Poxa, que bom ter pessoas assim como você, que traz tanta sabedoria nos seus ensinamentos. Gratidão, Dilma, por você estar sempre aqui, por você compartilhar também. A Dilma tem um canal incrível que ela também compartilha sobre como cuidar, como se amar, como harmonizar a vida. Então, são pessoas assim que a gente precisa aqui no nosso dia a dia. Conviver com pessoas que querem também se transformar, que estão abertos para esse olhar, para essa vida, para essa nova vida. E aí chega um momento desses aprendizados, quando a gente está nesse profundo autoconhecimento, colocando esses ensinamentos em práticas, que algumas pessoas são precisas deixar para trás, mas não porque você não ama, não porque você está abandonando, pelo contrário, você ama tanto o seu irmão que está ali neste momento com uma consciência limitada, que a vontade de crescer aqui é grande para que eu possa ajudar este irmão, porque se eu ficar aqui eu não vou conseguir ajudar. Então eu preciso sobressair, me trabalhar ainda mais para que eu consiga ajudar os meus semelhantes a descobrirem que é possível ter uma vida mais saudável, uma vida mais alegre, uma vida próspera, a partir do olhar que eu tenho para fora, do olhar que eu tenho para o outro, para a vida, a partir do que eu transformo dentro de mim. E é dessa maneira que a gente começa a atuar como um trabalhador da luz, como um ser dimensional que somos,
Nós somos seres consciência de luz, vivendo uma experiência humana. Então não existe um fim para nós. Existe sempre uma continuidade. O que é que você tem feito para, quando você desencarnar daqui, poder levar como trabalho, levar como continuidade? Deixar como registro para que outras pessoas tenham a sua participação, a sua contribuição, a sua doação. Registre a sua arte qual que é? A sua arte é compartilhar, é amar, é ser gentil. O que mais você tem aí para deixar como sua marca? Deixa eu ver aqui. Na minha opinião, essa é uma das partes que muitos sentem mais dificuldades. O soltar, o deixar ir, o desapego. Entender que se você não faz primeiro por você, se melhorando, você dificilmente irá ajudar o outro. Perfeito. É perfeito isso que a Dilma falou. A gente quer que todo mundo venha com a gente quando a gente está crescendo, quando a gente vê que dá para ter uma vida diferente, que dá para ter uma vida com qualidade. Você fala, cara, eu quero levar todo mundo, porque eu amo todo mundo. Eu não quero deixar minha mãe para trás. Eu não quero deixar meu filho. Entende? Eu tenho a minha melhor amiga, eu tenho a minha família que eu amo tanto. Só que às vezes é preciso. Não importa se vai doer. Mas o que importa é que eu estou fazendo por amor. E se eu precisar deixar minha mãe, deixar meu filho, eu vou fazer isso. Mas não porque eu vou abandonar e nunca mais olhar para eles. É para poder juntar mais forças para conseguir mostrar na prática, com o meu exemplo, que dá para vir para cá. Que é difícil, parece ser impossível no começo, mas existe essa possibilidade. E não há palavras que façam com que as pessoas entendam isso, mas o exemplo fala por si só. Então, deixar com que as pessoas percebam por si só que é possível. Não adianta a gente forçar a barra, por mais que a gente ame. Isso também é um gesto de amor. Deixar com que cada um faça as suas escolhas, sem querer impor, sem querer encurralar a pessoa, entalar, entubar na pessoa ali. Olha, mas a vida é assim, mas tem que ser assim, você não tá vendo? Amor, quantos anos você demorou para ver? Eu tô com 39 daqui a pouco, tô com 38, quase 39. Ainda tô vendo tanta coisa, ainda verei tantas coisas. Então, nosso papel é plantar a semente, mostrando nos nossos exemplos realmente do dia a dia. Não nos nossos 30 minutos filosofando, mas no dia a dia, na prática. Como eu me comporto no elevador, como eu me comporto numa briga, como eu me comporto quando alguma coisa que eu não gosto acontece, como eu me comporto. Esse comportamento é o que as pessoas que você tanto ama e que você quer entubar a sua verdade vão começar a reparar. E se elas escolherem partir para esse novo olhar, para esse novo universo, elas vão atrás de você. Esteja aberto para receber. Seja sempre a pessoa que está de braços abertos, porque o orgulho, o ego, quer que seja no nosso tempo. Mas o fato é que não existe um tempo específico para ninguém. O tempo é o tempo é o agora, é o momentum. Eu vou falar muito sobre isso no dia 7 e 8 de maio. Eu espero mesmo que vocês possam estar lá ao vivo. Mas se não puderem, eu vou deixar gravado pelo YouTube. Assistam, compartilhem com mais pessoas. Cada um que descobre sobre isso, cada um que descobre o que fazer com essas leis, por que elas existem, o que eu faço com esses sentimentos borbulhando dentro de mim, como eu trabalho eles para me melhorar. Então, quando a gente compartilha e trabalha isso na gente, não há como as coisas não andarem, não subirem, não prosperarem. A vida vai fluir de acordo com aquilo que você planeja para si, com aquilo que você se entrega para viver. A gente tem a escolha de viver diferente.
Esses sentimentos borbulhantes, essa loucura, essa falta de harmonia, ela não é algo que tem que ser. Ela está predominando num grande coletivo, mas não é o normal. O normal é tudo ser harmônico, é a gente ter uma vida harmônica, leve. E para isso acontecer, é preciso entender sobre seus próprios sentimentos e como eles funcionam junto com o universo. Não dá para negar esse tipo de conhecimento. Então, saber esse assunto não é para você estudar como se fosse um curso de faculdade. Isso é para você como um guia de vida, para você atuar em qualquer área da sua vida, seja na sua área profissional, o que for, seja nos seus relacionamentos amorosos, relacionamentos pessoais, seja na sua vida financeira. Tudo está girando em torno ao seu campo energético, à sua assinatura vibracional, que muito você está registrando aí de forma inconsciente. E no momento que você entende como isso tudo funciona, fica mais fácil de você começar a assinar com consciência, ou seja, eu vou reverberar aquilo que realmente eu desejo aqui. E existe uma forma de treinar a sua mente. É possível, tá? Só que precisa escolher viver, é um estilo de vida, é algo constante, tá? Não é uma coisa que eu vou aprender agora e nunca mais. Isso é um tipo de informação que você começa a aprender e você vê que as coisas estão funcionando. No momento que você começa as práticas, você não para mais, porque tá dando certo. Minha vida tá andando, começou a entrar dinheiro. As coisas ruins acontecem, eu não fico mais estressada daquele jeito, sabe? De jogar tudo pra cima. Cansa, frustra, mas passa rápido. Então, cara, tá funcionando. Pra mim, a minha vida tá muito melhor. Por que eu vou deixar de fazer algo que tá me fazendo ser uma pessoa leve, saudável, satisfeita? Então, é estilo de vida mesmo, tá? Mas tudo começa entrando em contato com essas informações, digerindo, fazendo buscas. Eu tenho aí nos destaques fontes de estudos, vocês podem entrar ali, as pessoas que eu estudo, que eu gosto de seguir, que trazem essa expansão de consciência mesmo. Então, se você acha importante, entra aí nos destaques, vê os nomes que eu deixei ali, são fontes que eu confio, que eu estudo desde sempre. Deixa eu ver o que a Dilma está falando. Isso não significa que os desafios não irão mais existir, né? O que vai mudar é a forma de encararmos tudo isso. Exatamente o que eu falei, né, Dilma? Vai acontecer desafios, só que eu consigo relevar de outra forma, eu consigo ter mais criatividade para resolver, eu deixo de ficar focada só no problema, mas eu trago mais solução. Como eu posso resolver isso? Então, a diferença entre uma pessoa que tem o conhecimento sobre as leis universais, sobre como o universo funciona e o que é o campo eletromagnético, ela vai atuar na própria vida de uma maneira mais sábia, com mais inteligência e, obviamente, ela vai ter resultados mais favoráveis do que aquela que está nos impulsos, no automático, na indecisão, aquela pessoa que não sabe o que fazer, por onde começar, tô perdido, tá viajando na maionese. Então, aquela pessoa, por mais que ela consiga solucionar coisas na vida, ela leva muito mais tempo, se cansa muito mais, se adoece muito mais, porque estresse, raiva, tudo isso gera doença no corpo físico. Então, o fato é a diferença como eu conduzo a minha vida aqui, como eu soluciono as minhas coisas, como eu me mantenho mais saudável. Então, essas informações, gente, são informações de ouro para você viver na longevidade, entendeu? Se você ia durar até os 60, você pode durar até os 90 fácil, ó, com cabeça boa, sabe? E produzindo. E começando a agir agora, porque eu devia ter feito isso antes, devia ter acontecido. Não tinha que ter feito nada, você fez o seu melhor até hoje. Continue no seu melhor, só que agora você tem uma informação a mais na sua mão. Você tem uma informação, um guia do ser humano, de como o ser humano funciona através do universo. Como a minha energia funciona aqui. Este guia
é algo que você não tinha antes. Se tudo que você fez com seus conhecimentos te trouxeram até aqui, agradeça. Não se culpe, não se frustre, está tudo certo. Mas agora você está recebendo mais uma informação, uma nova informação. Use isso ao seu favor. Use esse conhecimento, busque saber mais. Seja curioso. Faz sentido para você qualquer coisa que eu falei aqui? Se faz sentido, faça suas buscas, se oriente, tenha interesse em si mesmo. Como eu funciono, como tudo que está ao meu redor está funcionando, como eu estou gerando isso, sou eu que gero mesmo? Vamos supor que sou eu que gero, já que, né, às vezes a pessoa não acredita. Se for, por que eu estou fazendo isso? Tenha curiosidade sobre como você se sente, como você reage, que coisas você gostaria de melhorar em você. Entenda as leis universais que regem a nossa vida. Isso aí é um manual para o resto da sua vida, para qualquer coisa que você quiser viver. Sabe? Se ame mais. Às vezes a gente tem mais interesse pela vida do outro, pelo que o outro está fazendo, em ajudar o outro e vai se deixando aqui por último. Chegou a hora de a gente se ajudar. Nós precisamos nos ajudar aqui agora. Eu só posso ajudar outras pessoas se eu estiver realmente plena. Como eu vou ajudar alguém se a minha vida está ficando para depois? Como é que eu falo para uma pessoa: imagina, você é maravilhosa, você tem ótimas qualidades, vai para cima, se eu não faço isso na minha vida, para começar? Então, existe uma discrepância muito grande aí. A gente precisa entrar em congruência, em harmonia, em alinhamento com aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E se eu quero ajudar pessoas, se eu vejo o melhor em outras pessoas, eu preciso começar a trabalhar isso agora em mim. Olhar no espelho, de verdade, ir lá no seu banheiro, no seu guarda-roupa, olhar lá e falar assim: deixa eu identificar quais são as qualidades que você tem aí. E comece a falar isso para si mesmo. Silencie a sua mente das autocríticas. Né? Eu falei aqui no começo da live sobre silenciar, sobre a lei do silêncio. Então, silenciar tudo que você fala de fora, tudo que você vê fora. Mas silencie também essas vozes que ficam te diminuindo, te incapacitando, te julgando. Mande elas calarem a boca. Quando vier uma voz: eu não consigo, isso não é pra mim, cala a boca. Eu consigo tudo que eu quero, eu desejo. Fala, finge de louco. Você comanda a sua vida, começando pela mente. Percebe? E é sobre isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui na live. Faltam 2 leis para eu falar com vocês, que é a lei da doação e a lei do distanciamento, tá? Aí eu finalizo a parte das leis com vocês, mas eu quero trazer uma a uma, porque sim, isso é muito importante. Faça uma busca aí no Google, na internet, mas eu indico o site da Cristina Cairo, que é a minha professora. Ela fala sobre a linguagem do corpo e doenças psicossomáticas, e é com base no livro dela, nesse primeiro livro aqui, que eu tiro um pouco das leis universais para conversar com vocês, tá? Ela é fantástica e assim a linguagem dela é muito tranquila para quem está começando a querer entender sobre isso. Então, é uma das pessoas que eu indico para que você comece a fazer seus próprios estudos, fazer a sua busca, tá bom? Então é isso, se ninguém tem mais dúvida, quem tiver dúvida, que estiver vendo isso daqui gravado, por favor, deixa aí nos comentários. Eu tô aqui sempre dando o meu melhor, passando o máximo de informação que eu tenho para vocês numa linguagem bem tranquila. Dia 7 e 8 de maio, vão lá comigo no YouTube, o link tá na bio para ficar no grupo, que eu vou mandar o material dessas 2 aulas para que você possa ler, estudar, se familiarizar com o conteúdo. Então entrou no link, vai lá, aulas dia 7 e 8 de maio, entra, vai ser jogado no grupo do WhatsApp, tá silenciado, tá? E beijo, meu amor.
E aí, vocês vão lá comigo no YouTube dia 7 e dia 8 de maio. 9 horas da manhã eu vou estar lá com vocês. O link do meu YouTube também tá na bio, tá? Então, essas 2 aulas eu vou trazer bastante informação. Vou destrinchar com vocês, tá bom? Hoje é terça-feira, né? Esse mês as lives serão todas as terças, porque na quinta eu tô com curso. Mas essa semana especificamente, não sei se na quarta ou na sexta-feira eu vou falar, acho que na sexta, eu vou trazer os tópicos das aulas que eu vou falar lá, os tópicos que eu vou falar nas aulas, tá bom? Então aí eu trago para vocês também essa informação. Um beijo no coração de vocês, gratidão por vocês estarem aqui. E vamos trabalhar a consciência, gente. Bora trabalhar. Como diz o meu professor Hélio Couto, o tempo urge. Chegou a hora. Beijo pra vocês. E é isso então, gente. Agradeço a presença de vocês aqui no YouTube. Espero que vocês aproveitem de coração toda a informação que foi passada aqui. Sei que ficou com um delayzinho aí, mas o que importa é o conteúdo. Se apegue no conteúdo e veja que você já pode usar na sua vida, tá bom? Então, esse final de semana eu vou estar aqui com vocês, dia 7 e 8 de maio, para expandir ainda mais a consciência, para te empoderar, para que você tenha ferramentas e visão do que você pode fazer na sua vida prática, tá certo? Porque é assim que a gente transforma a nossa vida, a partir das nossas ações. E para a gente ter boas ações aqui, a gente precisa ter conhecimento, tá bom? Trabalhar isso na gente, agir, mudar a nossa vida, responsabilidade aqui. A vida é sua. Vamos nos harmonizar, vamos nos unir e um aqui ajudando o outro a expandir esta informação. Compartilha com mais pessoas. Um beijo para vocês e até a próxima.